Conhecimento é tudo, gente. Quando a gente entra em desespero, quando a gente fica angustiado, angústia é isso, angústia é aquilo que eu não sei. Aí vai me dando uma angústia, por isso que você vai lá e procura saber. Humildade, entendimento, principalmente sobre esse assunto que nós vamos falar agora, tá? Que é sobre como lidar com as limitações que vão surgindo na terceira idade e o impacto disso na rotina da família, tá? Para entender como você pode oferecer um cuidado melhor, uma segurança e um acolhimento mais cuidadoso e amoroso com o idoso. Eu recebo aqui com muito carinho a doutora Luísa, ela é geriatra, vai bater esse papo conosco. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom que você veio, né? Porque eu acho que é tão comum as pessoas, quando elas vão ficando mais limitadas, principalmente os filhos e as pessoas próximas, querem que os idosos e quem já está com mais limitações não percam essa limitação, né? Sim. Insistem numa vida mais ativa. Eu queria saber com você quais são os primeiros sinais, né, que o idoso já vai perdendo a sua autonomia. Sim, nós temos duas divisões, né, nas classificações. As atividades básicas diárias de vida e as atividades instrumentais. Então, são os parâmetros que a gente utiliza para entender a que ponto essa limitação está sendo atingida, né? As atividades básicas é a higiene, a alimentação, esse autocuidado. Então, a gente já consegue perceber que o paciente está apresentando algumas limitações. Dá alguns exemplos para nós. Exemplos de você precisar de um auxílio até ir ao banheiro. Tá, para tomar um banho. Para tomar um banho. Um exemplo, um idoso para você se vestir, né? Tem essa limitação. Colocar roupa. Então, a gente já vai percebendo nesses pequenos detalhes do dia a dia que o paciente está começando a apresentar uma certa limitação. E as atividades instrumentais diárias é em relação à sua autonomia mesmo. De fazer uma comida, de você ir ao banco e pagar as contas, de você tomar as suas medicações todos os dias e ter esse hábito. Tudo isso, eu falo que o paciente idoso, são muitos detalhes que contam na rotina. E você tendo essa percepção, essa visão, você vai conseguindo intervir precocemente no que ele precisa em cada momento da evolução da doença, né? Entendo. Qual o momento que a gente deve se preocupar? Porque que eu percebo dos dois lados, né? Tanto o idoso, que ele evita de comentar sobre os seus limites. Sim. E também a insistência de quem acompanha, quem está próximo, querer ajudar, né? Eles oscilam muito de dois perfis, né? Ou fica muito retraído, né? Se exclui um pouco, né? Um isolamento social, evita de fazer as atividades que tinha esse hábito. Ir à feira, à missa, ir almoçar na casa da filha, porque tem essa limitação e ele não quer que isso seja visivelmente perceptível. Ou tem o perfil dos pacientes que eles ficam mais irritados. Então, a gente precisa um pouco desse termômetro de como interpretar a abertura que você consegue, que eu falo que a gente vai pelas beiradinhas, né? Para tentar entender o perfil do paciente. E muito disso é reflexo de como isso impacta no todo. Eu falo que a partir do momento que o paciente ele tem uma possibilidade de, nesse envelhecimento, ele ter uma síndrome demencial, que é mais comum é o Alzheimer, isso muda todo o contexto familiar, porque envolve a família, os cuidadores, o cuidado, a fisioterapia, o médico, o nutricionista, toda a equipe que faz esse acompanhamento. Então, eu sempre dou uma dica muito importante para a gente fazer esse rastreio, né? O esquecimento, que acaba sendo uma coisa muito comum, né? Então, a que frequência isso está acontecendo? E, por exemplo, eu esqueci ou perdi o celular, perdi a chave, que a gente vai vendo que isso vai ficando mais frequente. Você avaliar quantas vezes esses episódios estão acontecendo e a atenção de você perder a funcionalidade. Eu esqueci o celular, mas como que eu uso? Eu esqueci a chave, mas onde que eu vou colocar? Isso é um alerta de que você precisa de um rastreio. Entendi. Direcionado pela avaliação médica, de que algo está progredindo e você precisa excluir as causas. Certo. Então, isso é um ponto importante. Você perdeu um pouco a funcionalidade de coisas que você habitualmente fazia antes sem nenhuma limitação. Interessante isso. Isso é importante. Muito importante, é um bom sinal. É um bom olhar, Sim, né, para esse sinal. sem dúvida.
agora olhando de maneira prática em casa, o que a gente pode adaptar, quais as adaptações que precisam ser feitas para a segurança e prevenir, né, acidentes? Sim, o primeiro ambiente da casa, que é o que mais expõe os pacientes idosos a risco, é o banheiro. Ah, legal. Então, esse alerta principal inicialmente é para você avaliar tapete, nivelamento do piso, se for necessário uma barra de segurança. Perfeito. Isso é muito importante para o paciente ele ter um ponto de apoio, se for necessário, para ele ainda apresentar uma certa autonomia. Porque você ter essa restrição total do que ele era habituado a fazer ao que está evoluindo, é muito difícil essa autoaceitação. Então, a gente tem que trabalhar e adaptar com que ele se sinta útil. Eu acho difícil, né? É difícil. Porque de repente, você colocar uma barra de segurança, colocar um tapete antiderrapante, sei lá, numa varanda, adaptar numa passagem. O piso, se for necessário. Fica ali entre ser invasivo, né? Porque você precisa conversar com eles não precisa. Sim. Aí cai, machuca, enfim. E eu falo que você tem que observar tudo na casa, né? Eu costumo fazer vários atendimentos no domicílio de pacientes que não conseguem ir até o consultório, então eu já tenho aquele olhar do que está errado, do que eu preciso orientar a família com esse receio. E assim, tapetes, o tipo de roupa que vai ser utilizada, que seja uma roupa mais prática, para ele não ter tanta demanda de movimentação e não cair. Tem os sinais de alerta, né, em questão do sapato, que eu falo que é um ponto muito importante, porque tem que ter um solado de borracha que ele é antiderrapante também, porque às vezes eles colocam aqueles babuches, pantufas, e assim, né, idoso sempre tem muita coisa de crochê na casa, né? Sim. Então a gente tem que avaliar o que está no chão, de objetos que às vezes a luz está apagada e isso possa gerar uma queda, e a predisposição, né? Porque eu falo que tem pontos importantes no sentido, a partir do momento que você está envelhecendo, você automaticamente está perdendo músculo e ossos. Então, essa perda de músculo e essa estrutura óssea que ela está se diminuindo e a certo tempo a gente precisa fazer essa reposição, isso predispõe a você ter uma fragilidade maior do seu organismo a cair. Então, são atuações obrigatórias nas avaliações do consultório, no domicílio ou intra-hospitalar, que você precisa avaliar essa disponibilidade, né? De qual recurso o paciente precisa introduzir para que essa perda não continue acontecendo. Quando a gente fala das limitações, talvez você atenda não só os idosos, mas o acompanhante. Tudo. Todo mundo, né? Todo. Porque precisa ter paciência. Muita. Para lidar com as defesas e essas negativas dos idosos, né? Sim. Não vou andar com cajadinho, não vou colocar a fralda, não quero que tire o tapete. Quer manter ainda aquela estrutura. Ter paciência e muita fé, né? Porque muita não fé. É fácil. E um dia é muito diferente do outro. E eu falo que um divisor de águas para mim é quando eu tenho que negociar a questão da direção. Ah, tá. A partir do momento que eu corto isso, ou não recomendo ele ter... A direção automobilística. Isso, dele ter essa autonomia de pegar o carro. Nossa, tem paciente que entra numa evolução muito ruim, transtorno de humor, depressão, por conta que são hábitos ou rotinas que você tinha anteriormente que era satisfatório para você e te dá essa autonomia. Mas ao mesmo tempo você vai tentando sempre com alguém, ou você vai acompanhado durante o dia, você vai restringindo aos poucos para ele sentir que ele também tem um risco de utilizar esse recurso que antes não apresentava. Então eu falo que são metas, são degraus que a gente vai tendo que subir e definir juntos o que é necessário para você, porque cada paciente é diferente. Sim, né? É individual. Então muda olhar, o contexto, né? Muda a autonomia, muda a limitação, muda tudo. Então você tem que olhar com muito detalhe ao que a família te traz, ao que o cuidador passa, a que os filhos que convivem também te orientam. Então tudo isso entra no contexto de qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Olha, eu vou aproveitar que você está aqui para você falar também dos hábitos
né, que ajudam os idosos a preservar os seus movimentos, né, a sua capacidade física e cognitiva também. Sei lá, porque as pessoas às vezes ficam imaginando, idealizando situações tão distantes da realidade. Não. Mas é jogar, sei lá, o que é legal fazer? O básico bem feito, eu acho que não só para o paciente idoso, mas para todos hoje em dia é algo que a gente tem que pontuar, né? 150 minutos semanais de atividade, independente do que você consiga fazer, se tem carga, não tem carga, se é a caminhada no parque, se é ir você voltar da feira a pé, se é você ter essa visão de fazer uma hidroginástica, um pilates, uma musculação. Eu falo que o envelhecimento, ele está automaticamente ligado a baixos níveis de estresse crônico. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina com hábitos que isso diminui o impacto para você, sabe? Na sua demanda, na sua sobrecarga, que isso automaticamente vai te proporcionar um envelhecimento mais saudável e mais seguro. E também a gente sempre faz uma associação que você consegue ter um bom envelhecimento através de massa muscular. Então, a musculação, mesmo que seja uma carga baixa, pode ser com a fisioterapia, com a alimentação, esse acompanhamento. Hoje a gente tem muitos exercícios para estímulo da memória, né? Sim. Suportes como o Supera, como instituições que são voltadas a esse direcionamento para estímulo cognitivo, leitura, caça-palavras, o que é adaptável para ele e as suas preferências, né? Que hoje a gente não tem mais tanto hábito de jornal, né? Mas é uma coisa que fazia muito bem, né? Para você parar o seu tempo do dia, ter aquele minuto de leitura, aquele senso crítico. Então, a gente vai descobrindo o que para aquele paciente faz um estímulo efetivo. É verdade, doutora. Isso faz toda a diferença. Ou seja, gente, pequenas mudanças, aceitação, paciência, tudo isso. Calma, tá? Calma. Tudo é uma questão assim, ó, de diálogo, de negociação, de poder ajudar um pouquinho e de você se ajudar também. Você quer tanto ajuda, mas precisa abrir um pouco o coração também. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom bater esse papo. O nosso bate-papo. Não é bom a gente conversar, né, e saber que existem profissionais também que colaboram muito com isso. Então, procura também o profissional. É fundamental, né? A escuta de um profissional. Sem dúvidas. Eu acho que a escuta ativa é o que traz à tona todas as expectativas. E você envelhecer não é um sinônimo de você finalizar algo, é de um recomeço, é de uma adaptação. Então, os pacientes, eles precisam desse carinho. Porque eu acho que a gente tem muito hábito, assim, né, de hipervalorizar outras faixas etárias. E o idoso, ele não é uma pessoa que ele tem esse reconhecimento. Então, a gente precisa trazer a importância, porque vai ser cada vez mais comum. Em 2030, a gente vai ter praticamente o dobro de população idosa. Então, como que a gente vai conseguir encarar isso, né? Sim, sim. Aceitar isso de uma maneira que o seu envelhecimento vai ser natural, né? Um envelhecimento com a busca de elementos e atividades que façam com que ele seja da melhor maneira possível e mais saudável também. Faz toda a diferença, verdade. Muito obrigada, doutora Eu que agradeço. Luísa. Muito bom, gente. E a gente aprende, né, a lidar para viver melhor, hein, Padre Camilo?